Com frequência eu vejo pessoais de outras áreas, de áreas próximas, por exemplo aqui pelo YouTube, falando sobre arte. Pessoas de áreas como cinema, história, comunicação. E é completamente legítimo todas essas pessoas, a partir de todas essas áreas, discutirem sobre arte. Mas um ponto que me faz pensar sobre é como, quando essas pessoas de outras áreas vão tratar sobre arte e quando elas vão entrar nos tópicos que são específicos dos campos artísticos, o mais comum, que o que acontece quase sempre, é elas tratarem das questões artísticas sempre pelo ponto de vista da estética. E a estética também é uma disciplina que é completamente legítima para falar sobre arte, só que tem um ponto que é a estética, ela não explica a arte. Mas antes de me xingarem aqui, acompanhem primeiro meu raciocínio e depois lá no final decidam se querem me xingar ou não. Porque o ponto aqui não é sobre questão de autoridade, não é sobre quem é legítimo para falar ou não falar sobre arte. Todo mundo é legítimo para falar sobre arte. O ponto que eu quero tratar são a natureza das disciplinas e de suas respectivas metodologias. Primeiro vamos começar com a estética. A estética, ela é um ramo da filosofia. É um ramo que teve todo um desenvolvimento específico autônomo, mas ela vem da filosofia. E a estética é um ramo da filosofia que se estabelece ali pelo século XVIII. Daí tem gente que fala, mas a estética é mais antiga porque vem de Aisteses e o Aristóteles já usava. Tá, o Aristóteles já usava e já falava em Aisteses. Mas a estética como disciplina, como esse ramo da filosofia, quem define ela é num texto chamado Estética, de um filósofo que é o Alexander Baumgarten. E o Baumgarten, ele estabelece a estética como disciplina, ele está consciente dessa continuidade lá com o trabalho do Aristóteles, ele cita o Aristóteles, ele fala como o termo estética ele cria a partir do aesthesis usado pelo Aristóteles, mas ele fala também que ele não está usando a aesthesis do Aristóteles, ele criou uma outra palavra que é a estética, justamente porque o que ele vai falar não é exatamente a mesma coisa que o Aristóteles falava. A estética, ela surge como continuidade do trabalho do Aristóteles e de outros autores, mas o Baumgarten explica que não é a mesma coisa que o Aristóteles e os outros autores falavam. Ele está tentando definir aqui uma coisa nova que deriva desse antigo, mas se estabelece ali como uma coisa nova. E a estética é esse ramo da filosofia que vai tratar da percepção sensível, de como nós, ao percebermos as coisas através dos nossos sentidos, porque o nosso contato com o mundo exterior se dá através da nossa percepção, que se dá através dos nossos sentidos. Nós vemos, ouvimos, tocamos as coisas e assim nós percebemos o mundo externo. Como a percepção sensorial pode nos afetar subjetivamente. Como ela pode, por exemplo, afetar nossas emoções. Como ver uma imagem pode fazer uma pessoa ficar feliz ou triste. Pode remeter ao passado. Pode fazer ela ter esperança sobre o futuro. Pode despertar vários sentimentos. Então, a estética vai falar muito sobre como a percepção sensorial afeta a subjetividade dos sujeitos. E por que o Baumgarten se dedica tanto a apresentar esse novo ramo da filosofia da arte, que ele define como estética? Porque a tradição teórica ocidental ela é muito marcada por uma dualidade que descende, que é a herança das teorias platônicas. A separação entre mundo ideal e mundo material. E a ideia que o Platão traz é que o mundo ideal, o que existe como ideia e o que existe como abstração é perfeito, e tudo o que existe como matéria é um simulacro da ideia, é uma versão parecida, mas com imperfeições. A perfeição só está no mundo ideal. A materialização dessa ideia, quando isso assume forma, por mais próximo que ela esteja da versão ideal, ela nunca é exatamente a versão ideal, ela sempre vai ter ali imperfeições. E isso vai marcar todo o pensamento ocidental, inclusive nas questões de trabalho. A nobreza europeia vai estabelecer a ideia de que todas as atividades que são intelectuais, que são abstratas, essas são dignas dos nobres. E todos os trabalhos que são manuais, que são braçais, que resultam numa obra material, isso é coisa inferior, isso é coisa indigna. E quem vai fazer isso são seus plebeus. Então, na tradição da nobreza europeia, era comum nobres escreverem poesia e aprenderem a tocar instrumentos musicais. Mas os nobres, muito raramente, aprendiam a pintar ou fazer escultura. Porque daquela separação entre abstração e materialidade, as artes liberais incluíam a literatura, a poesia e a música. E toda a revolução que vai ter ali no Renascimento dos arquitetos, dos pintores e dos escultores, construindo a ideia de o que é arte, é porque eles queriam ser equiparados. Os pintores, os escultores e arquitetos, eles faziam trabalhos manuais. A escultura, um quadro, é um objeto físico, e o trabalho deles era equiparado ao trabalho dos carpinteiros, dos pedreiros, dos marceneiros, que eram todos trabalhos que resultavam ali num trabalho físico, e eram trabalhos de plebeus, porque eram trabalhos manuais que resultavam num objeto material. Os pintores, os escultores e os arquitetos, eles se organizaram para dizer que o que eles
eles faziam, na verdade, também era um trabalho intelectual equiparado ao da literatura e da música e diferente do trabalho dos carpinteiros, dos pedreiros, dos marceneiros. Então ali no Renascimento, os pintores, escultores e arquitetos vão criar esse status de arte para os objetos que eles faziam, para eles ganhar status, para eles serem equiparados aos poetas e os músicos e eles se destacarem dos outros trabalhadores manuais. Daí, como a música e a literatura estavam incluídas na ideia das artes liberais, eles vão criar a noção de belas artes, que são artes que não estão incluídas nas artes liberais, mas que eles defendiam que deveriam receber o mesmo status, porque era um trabalho intelectual equivalente. E daí eles vão chamar de belas artes, são as artes, mas que são associadas com a beleza. Mas também, esse termo belas artes, hoje ele já é considerado ultrapassado. Belas artes é esse termo que se usava lá nesse período, lá no Renascimento, para construir essa ideia que vai resultar na ideia de belas artes. Posteriormente, vai se questionar essa ideia das belas artes, porque essas produções não necessariamente tratariam de beleza, elas poderiam ser sobre o feio, sobre o grotesco, sobre o sublime. Então esse termo belas artes vai ser substituído por artes plásticas, que ainda vai estar em contraste com a ideia das artes liberais, a música e a literatura, que são essas artes que são abstratas, que sempre foram reconhecidas como esse status superior, e essa nova produção que quer se equiparar a elas, mas não é abstração, não é como a música e a literatura que não resultam num objeto físico. São um trabalho intelectual que vai resultar num objeto que é material. Daí a artes plásticas, um objeto plástico, um objeto que existe como forma concreta. Mas o termo artes plásticas, ele também é obsoleto. Lá na década de 1970, se questionou essa nomenclatura, incluindo pelo fato da performance, da videoarte ali terem se estabelecidos como arte, e o vídeo, ele não tem uma forma física para ser plástica. A performance, ela não resulta num objeto físico para ser arte plástica. Então esse termo vai ser substituído por artes visuais. Então quando se fala no presente hoje, se fala artes visuais. Artes plásticas e belas artes são termos obsoletos, que se usa quando vai se falar sobre o passado, mas não para o presente. Ainda existe Academia de Belas Artes, Faculdade de Artes Plásticas, mas porque essas instituições foram criadas na época que esses nomes ainda estavam vigentes. Então essas instituições que têm nome em Museu de Belas Artes, Faculdade de Artes Plásticas, isso ainda continua vigente, porque são os nomes das instituições, mas quando vai se falar da produção atual, se fala em artes visuais, não mais em artes plásticas e belas artes. Então, por haver essa herança platônica que vai dar para as abstrações um valor maior do que para os objetos materiais, isso vai estar na tradição cultural ocidental como um todo, o Baumgarten, quando ele vai escrever estética, ele vai fazer uma defesa para legitimar a produção que resulta em objetos materiais. O que era a elaboração intelectual, que tratava de questões que envolviam o pensamento abstrato, isso tudo era legítimo. E o Baumgarten, ele vai se esforçar no texto que ele vai propor a estética, que ele vai propor essa nova área do pensamento, e ele vai dizer, olha, tem objetos materiais, físicos, pinturas, esculturas, que também tem coisas legais aí, também tem coisas elevadas que vêm daí. Vale a pena nós nos dedicarmos para estudar isso, para estudar as questões sensoriais, né? Porque o sentido está associado com a percepção do mundo material. Mas o Baumgarten trata de que, apesar de que os sentidos, eles são a percepção desse mundo que é material, também podem acontecer pensamentos, emoções e outras manifestações complexas a partir da percepção sensorial. Então a estética, ela vai começar com essa tentativa do Baumgarten de legitimar a percepção das obras que são materiais como algo também rico, como algo também elevado. Então o que vem da beleza, porque no início a estética vai ser focada primeiro na beleza, mas isso é uma coisa completamente ultrapassada. Focar a estética, pensar que a estética é sobre beleza e pensar que a arte é sobre beleza é um bagulho completamente ultrapassado que não sustenta por 5 minutos num debate teórico atual. Então não caiam nessa de confundir arte com beleza, porque é desconhecimento total da teoria da arte e da teoria estética mais recente também. Então essa vai ser a origem da estética. Então a estética, apesar dela poder ser utilizada para discutir objetos de arte, eu posso falar sobre a percepção estética de um quadro, de uma escultura, de um filme, de uma projeção. A estética, ela não se confunde com a ideia de arte. Imagina que a estética é um círculo, a arte é outro círculo. Existe uma pequena seção ali em que a arte e a estética se sobrepõem, que algo pode envolver a arte e pode envolver a estética. Mas a princípio, a estética e a arte são duas discussões separadas. A arte, ela pode existir sem estética e a estética pode existir sem a arte. A estética, ela pode ser usada para discutir sobre objetos de arte, mas a estética pode ser utilizada para discutir sobre objetos que não têm relação nenhuma com a arte, porque a estética envolve as manifestações subjetivas da nossa percepção sensorial. Eu posso sentir beleza vendo um quadro e discutir estética da beleza a partir de uma pintura, de uma escultura, mas eu posso sim ver beleza nas nuvens, nas árvores. Eu posso fazer toda uma discussão estética sobre o meu caminhar
caminhar pela rua enquanto eu passava os dedos pelo muro áspero. Eu posso discutir a estética sobre colocar o dedo no nariz e a sensação gosmenta do ranho no meu dedo. E isso não tem relação nenhuma com arte. Então a estética pode ser usada para tratar de arte, mas a estética também pode ser usada para tratar de coisas que não têm relação nenhuma com a arte. Porque estética e arte são coisas separadas, autônomas, que elas podem se encontrar, mas não necessariamente estão interligadas. A estética, ela pode ser sim uma ferramenta muito útil para discutir arte. Só que tem alguns objetos de arte, algumas produções artísticas, que a estética vai ser extremamente útil para tratar delas, mas tem outros objetos artísticos, outras produções artísticas, que usar a estética vai ser quase inútil, porque tem produções artísticas que não são estéticas. Tem produções artísticas que até podem ser estéticas, mas não era a intenção delas ser estéticas. A discussão principal delas não é algo estético, algo fora da estética. E daí, nesses casos, a estética pode ajudar um pouquinho a arranhar a superfície dessa produção artística, mas ela nunca vai explicar as intenções, os contextos e sobre o que aquela arte está tratando de fato. Qual é o ponto central daquela obra de arte? Porque a arte e a estética, elas não se confundem, elas são autônomas. E misturar as coisas pode levar a confusões. Por exemplo, a arte sempre é política. Mesmo quando a obra de arte, o tema central dela não é algo político, a arte ela envolve política, porque a definição de arte foram o quê? Aqueles pintores, arquitetos e escultores do Renascimento brigando no contexto social deles, dizendo que o trabalho deles merecia o mesmo prestígio que o trabalho de uma classe que tinha tratamento superior, e eles queriam se diferenciar de uma outra classe que tinha tratamento inferiorizado. E esses debates continuam até hoje. Quando um crítico de arte defende que tal produção é arte e essa produção está vinculado com algo que ele estuda, ele está tentando se inserir no campo. Se ele estuda aquilo e aquilo for reconhecido como arte, então ele vai ser o cara que domina algo que tem prestígio. Quando uma galeria faz todo um lobby para que o trabalho de um pintor que ela representa seja considerado arte e para que o trabalho do pintor que é representado por outra galeria não seja considerado arte, eles estão brigando por um status para ver quem é que vai ganhar o espaço no museu, quem é que vai ganhar o espaço na exposição, quem é que os colecionadores vão comprar. Então estão ali os caras brigando, dizendo que o que eles fazem é arte e o que o concorrente faz não é arte, para que eles ganhem aqueles espaços e o concorrente não ganhe aqueles espaços, para empurrar para fora as ameaças se o concorrente não for reconhecido como arte. Quando um grupo social que tem poder político, social e econômico quer legitimar que a cultura deles é arte e que a cultura de um outro grupo que vive ali na mesma sociedade, mas que não tem poder político, não tem poder econômico, que a cultura desse outro grupo não é arte, é porque, para a manutenção do poder, se a cultura deles for reconhecida como arte e a cultura do outro grupo não for reconhecida como arte, esse grupo não vai ganhar espaço nas instituições que eles frequentam. Esse grupo não vai ter acesso aos espaços que eles frequentam. E esse grupo vai continuar sendo marginalizado. Então a definição do que é e que não é arte sempre envolve política. Mesmo quando o objeto de arte não tem como tema uma discussão política, para ele ser reconhecido como arte, para ele entrar nos espaços de arte, ele só consegue através de política. Porque para ele ser reconhecido como arte, ele tem que participar de uma disputa política. Ele tem que participar de uma discussão para ver quem é que vai receber o status de arte e quem não vai. Tem uma discussão política ali envolvendo espaço e posição social. Tem grupos sociais disputando espaço para suas culturas respectivas e tentando empurrar a cultura de outros grupos para fora desses espaços de prestígio. Então a definição de arte envolve a atribuição desse status. Algo só pode ser arte se tiver outros objetos que não forem arte. Algo só pode ser legitimado como arte se tudo aquilo que não ganhar esse status não for arte. Porque se tudo for arte, não existe mais objeto especial. E a ideia de arte é o quê? Esse status que se projeta sobre alguns objetos ou sobre alguns feitos, dizendo que eles são especiais, que eles são destacáveis. Já a estética ela não necessariamente envolve política. A estética ela pode tratar de objetos de arte, ela pode tratar de objetos que discutem política, que estão numa disputa política por espaço, mas eu posso falar da estética sobre outras coisas que não estão nessa disputa. Eu posso falar da estética de ficar de pé descalços no piso gelado da casa da minha avó. Isso não necessariamente envolve política. Então a ideia de estética, ela não necessariamente envolve política. Ela pode ou ela pode não tratar de questões e objetos que são políticos. Agora a arte, ela sempre envolve política. Só que se uma pessoa ela não consegue diferenciar que estética e arte são disciplinas autônomas, separadas, que podem ter intersecções, mas não necessariamente tem essa intersecção, e ela confundir, ela achar a mesma coisa, quem olha da perspectiva da arte pode imaginar que a estética sempre é política. E quem olha da perspectiva da estética pode achar que a arte nem sempre é política. Mas isso acontece pela confusão dos dois conceitos, de estética e de arte, que são coisas
separadas. E essa separação de arte e de estética é uma coisa velha. No século XIX, o Gottfried Semper, que era um arquiteto e teórico da arte, ele já batia nisso aí, que a estética e a arte são coisas autônomas. Na virada do século XIX e do século XX, vai ter um monte de gente que vai debater isso. O pessoal da teoria da visualidade pura vai falar que história da arte e teoria da arte não são a mesma coisa que a estética. A história da arte e a teoria da arte são autônomas em relação à estética. A estética é autônoma em relação à história e à teoria da arte. Elas são áreas completamente separadas. Elas podem ser usadas em conjuntos, elas podem se ajudar ocasionalmente, mas elas não precisam coexistir. Tanto que o pessoal da teoria da visualidade pura, eles vão tratar do fato de que é possível contar a história da arte sem usar estética, sem usar a filosofia da arte. História da arte não está relacionada com filosofia da arte. Pode estar, pode ser associado, mas não precisa. Dá para contar a história da arte só através das imagens. Eu posso pegar uma produção artística durante vários séculos e eu posso explicar o desenvolvimento e a mudança das percepções, das técnicas, dos estilos, das convenções, dos temas, a partir do uso da perspectiva, do uso das cores, da composição, do sombreamento, dos efeitos de luz, da representação dos personagens, das caracterizações, do uso dos cenários. Dá para contar toda a história da arte sem precisar usar a filosofia da arte. Tu pode usar a filosofia da arte para ajudar, mas tu não precisa da filosofia da arte. O pessoal da teoria da visualidade pura vai bater nesse ponto e todos os ramos de história da arte, da teoria da arte, que descendem ali da teoria da visualidade pura, todos eles vão tratar disso. A escola de Viena de história da arte vai bater nesse ponto, o Aby Warburg vai bater nesse ponto, a iconologia dos discípulos ali do Aby Warburg, o Erwin Panofsky, o Edgar Wind, o Gombrich, todos esses caras vão tratar a história da arte, a teoria da arte como algo autônomo da estética. Inclusive a história da arte como disciplina autônoma, ela é do Renascimento. Geralmente costuma se tratar como a fundação da história da arte como disciplina autônoma, um trabalho do Giorgio Vasari. O Vasari era um pintor renascentista, mas ele se destacou mais pelos seus trabalhos escritos. Então ele fez um grande compilado em que ele começava lá no Cimabue e no Giotto, ia falando da vida desses artistas renascentistas, dos pintores, dos escultores e dos arquitetos do Renascimento, falando sobre a vida deles, sobre o trabalho deles e sobre as técnicas dele. E ele ia em ordem cronológica, ele ia passando por vários dos artistas famosos ali. Então muito do que nós conhecemos sobre a biografia desses artistas é porque o Vasari escreveu, e o Vasari conheceu eles, mandava carta para eles. E nesse momento a história da arte ela vai se confundir muito com a teoria da arte e com as biografias dos artistas. Ele vai falar da vida do artista, mas vai falar dos trabalhos do artista e daí vai falar das técnicas e das teorias desse artista. Tudo num texto só, cada capítulo dedicado a um artista diferente. E a teoria da arte e a história da arte elas vão começar misturadas. A gente vai ter um outro teórico importante, que foi o Leon Battista Alberti. O Alberti ele era um teórico humanista do Renascimento, e ele vai escrever sobre a arte renascentista e sobre o pensamento renascentista. Ele vai tratar lá dos textos que vão inspirar os renascentistas, o texto do Plínio Velho, do Vitrúvio, e como eles reinterpretavam aqueles textos, e como eles criaram a ideia de pintura e de escultura, e os valores formais e temáticos que eles defendiam no Renascimento. E vários artistas vão escrever. O Ghiberti, o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael Sanzio. Esses caras todos vão escrever sobre o trabalho deles, sobre o que eles entendiam sobre o trabalho deles, quais eram as técnicas que eles usavam, por que eles usavam essas técnicas, no que eles estavam pensando, quais eram as intenções. Então toda essa tradição de teoria da arte, de falar sobre a arte, falar sobre as formas, sobre as técnicas, sobre os conceitos em volta daquelas técnicas, é uma área que surgiu completamente separada da estética, né? Porque não existia estética como disciplina autônoma nesse momento. E essa teoria e história da arte, ela vai aparecer completamente separada da tradição da filosofia da arte. Era outra coisa, era outra abordagem, eram outros objetos, era outra metodologia. E a história da arte, ela também não se confunde com a história. A história e a história da arte também elas podem ter intersecções, elas podem colaborar uma com a outra, mas elas são disciplinas autônomas. Simplificando, assim, de um jeito bem simplificado, mas para ser fácil para entender. A história e os historiadores, quando eles tratam de arte, geralmente eles usam o objeto de arte como um documento ou como um instrumento para entender o contexto histórico. É pegar aquele objeto de arte e usar ele para ajudar a compreender o contexto histórico. Na história da arte é o inverso. Se usa o contexto histórico como uma ferramenta para compreender o objeto de arte. Então, são áreas que elas têm intersecções, elas se comunicam uma com a outra, mas o ponto de vista é o inverso, é diferente. O foco e o objeto exato que está tentando se explicar não é exatamente o mesmo, apesar de ter ali os contatos. Então, a história da arte ela vai ter uma metodologia e uma tradição teórica
teórica, do mesmo jeito que vai ser autônoma a estética, ou melhor, a estética vai ser autônoma à história da arte. A estética ela vai surgir depois da história da arte, já está estabelecida, pelo menos há uns 300 anos. Mas a estética vai tratar de arte e de objetos que não são arte, mas pelo ponto da filosofia da arte, da filosofia. Então a estética é o ramo da filosofia que vai se aproximar da arte, mas é sempre uma perspectiva de filósofos sobre a arte, que não é a mesma dos historiadores da arte, dos teóricos da arte sobre a arte. Por isso que história da arte e teoria da arte não são a mesma coisa que estética. E arte e estética são autônomas, são independentes, que podem se encontrar, podem se ajudar, mas não precisam se ajudar. E não precisam se encontrar. E às vezes eu recebo comentários aqui no canal que eu tenho abordagens sobre as obras que não é comum ver em outros canais, que outras pessoas não falam do mesmo jeito. E um dos motivos é porque a maioria desses outros canais, quando eles falam sobre objeto de arte, eles vão falar sobre as questões da arte, eles falam sobre estética. Eu, ocasionalmente, eu até uso elementos da estética, mas minha perspectiva aqui não é do filósofo da arte. Eu falo como um historiador da arte, como um teórico da arte. Então eu uso metodologias da história da arte e da teoria da arte. De vez em quando eu me aproximo da estética, quando eu acho que a estética é útil para aquele objeto específico, mas se a estética não me ajuda a explicar aquele objeto específico, então eu não uso a estética, eu vou tratar a partir de outros pontos. E quando tenta se explicar a arte só pela estética, tem um limite que tu pode ir, porque o objeto da estética não é o objeto de arte. O objeto da estética é a percepção do sensível, é a recepção do sensível, é os efeitos que a percepção sensorial causam na subjetividade. E isso pode envolver arte, mas pode não envolver arte. Então o objeto da estética não é tratar sobre arte, especificamente, não é explicar a arte, é explicar fenômenos que também acontecem na arte às vezes, mas acontecem também fora da arte. Agora, a teoria da arte não. A teoria da arte é uma disciplina que é só sobre arte, é só sobre os fenômenos e as condições e os efeitos do objeto de arte, do contexto da arte. Imagina se fosse literatura. Eu vou explicar a literatura, mas não vou usar nenhum conhecimento ou metodologia das disciplinas da letra. Eu vou tentar explicar a literatura usando só filosofia. Bom, eu posso explicar muito da literatura utilizando filosofia, mas tem até um limite que eu posso ir, porque literatura não é filosofia. Literatura, ela tem intersecções com a filosofia, mas elas têm as características e os elementos que são específicos da literatura. E para explicar isso, eu vou precisar do quê? Das metodologias, dos conhecimentos e dos estudos das letras, que é a disciplina que vai lá ter como seus objetos específicos a literatura. A mesma coisa vale para a arte. Se eu pegar a filosofia, eu consigo explicar alguns elementos da arte, mas não todos, porque o objeto central da filosofia não é explicar o fenômeno da arte. O objeto central da estética não é explicar o fenômeno da arte. O objeto central da estética é explicar a percepção do sensível, que pode estar no objeto de arte, que pode ser importante para o objeto de arte, mas pode não ser importante para o objeto de arte. Um exemplo que eu posso pegar aqui é o do Champ, quando ele fazia os handmades. Tem lá um handmade dele, que ele pegou um escorredor de louça e colocou isso numa exposição de arte. E daí, se vocês olharem os vídeos do Champ é um cara que ele foi filmado, entrevistas dele filmadas ali quando ele era vivo. Vocês podem ver e ouvir ele falando sobre a obra dele. E o Duchamp nessas entrevistas fala, isso não é sobre estética. Tu pode olhar ali, tu pode ter todo um pensamento estético, mas ele não se importava com aquilo, ele não tá nem ligando para isso. O que ele tá discutindo ali é o espaço das artes, a função dos objetos nesse espaço das artes, como a percepção conceitual dos sujeitos muda em relação ao mesmo objeto se ele tiver ou não inserido num espaço considerado de artes. Como um escorredor de louça genérico que ele comprou no mercado e levou e colocou na exposição, as pessoas que não conheciam aquilo ali entraram na exposição, viram aquilo num pedestalzinho com uma etiquetinha, acharam que era objeto de arte, começaram a tratar aquilo como arte e o Duchamp estava rindo deles lá, debochando, dizendo que bobagem, não é estética, é só vocês olharem, pegarem a sacadinha e irem embora e ver o próximo e seguir adiante. Então, eu posso usar estética para explicar o escorredor de louça que o Duchamp colocou numa exposição de arte? Posso usar estética, eu posso ter toda uma impressão sensorial sobre o escorredor de louça, como ele me lembra montanhas, como ele me remete à infância, como ele me faz me sentir saudade, como ele faz eu ter esperança na humanidade. Posso falar um monte sobre estética. Só que não envolve o ponto central da obra, não é sobre isso. O que o Duchamp está discutindo é mais sociologia da arte do que estética. Era isso que ele queria que tu percebesse. Então, eu posso usar estética? Eu posso. Mas se eu usar estética, eu não vou explicar o fenômeno da arte em si. Eu vou explicar só uma percepção estética pontual, que não tem a ver com a intenção do artista, com o contexto da obra, com o objetivo e com toda a tradição que aquela obra do Duchamp segue. Essa interpretação do escorredor do Duchamp que eu posso fazer a partir da estética está completamente deslocado da obra do Duchamp em relação à história da arte, à teoria da arte, à sociologia da arte e aos temas que o Duchamp estava propondo ali, ao que era importante para o Duchamp ali. Como aquela obra se vincula e se relaciona
relaciona com as obras que vieram antes dela e como aquela obra se vincula e relaciona com as obras que vieram depois dela. Não tem a ver com estética, é outra coisa. Inclusive o Duchamp estava propondo um rompimento com a estética. E se eu tentar explicar a obra do Duchamp só com a estética, eu não vou nem arranhar a discussão do Duchamp, eu não vou nem arranhar a complexidade da obra, porque a estética não explica a arte. A estética explica a relação com a percepção sensorial, não a arte. Quando a arte não é sobre percepção sensorial, a estética só consegue tangenciar aquela obra de arte. O que nos leva a outro fenômeno, que são aquelas pessoas que veem arte contemporânea e começam a renegar aquilo como arte. Ah, aquela pintura lá que não sei quem fez, um desenho completamente naturalista e detalhado, isso aí não deram status de arte, mas uma banana colada na parede no museu foi reconhecida como arte. Daí vem todo um choradeiro e um mimimi e tal. Por quê? Porque a pessoa não sabe do que ela está falando. Ela não entende nada sobre arte. Talvez ela entenda um pouquinho sobre estética. E o entendimento dela é sobre a estética conservadora do século XIX. É uma coisa que na época já era considerado ultrapassado. Lembre-se que as discussões teóricas que reafirmaram a separação entre arte e estética aconteceram no final do século XIX e começo do século XX, faz mais de 100 anos. A pessoa que ainda acha que a arte está associada com estética, ela está mais de 100 anos atrasado na teoria da arte. E não só isso, esse pessoal que eu comentei, que tratava da separação entre estética e arte, eles também tinham outro ponto. Primeiro é reforçar, estética e teoria da arte são coisas autônomas, são coisas separadas que funcionam completamente separadas, que vêm de duas tradições diferentes. A teoria da arte vem da história da arte ali do Renascimento, a estética vem da filosofia. São dois ramos diferentes que em algum momento eles passam perto e tangenciam o outro, mas a origem deles é diferente e o objeto final deles não é exatamente o mesmo, apesar de o objeto às vezes se sobreporem. Então essa separação entre estética e arte. E o outro ponto que eles se debatiam, o pessoal ali da teoria da visualidade pura, Escola de Viena da história da arte, toda ali a descendência do Warburg, era que estética não se confunde com Kant. O Kant é um filósofo da arte, é um sujeito que vai teorizar sobre a estética, mas a estética não se limita a ele. Se a pessoa que é supostamente entendedora de estética, mas ela só sabe Kant, então ela não é entendedora de estética. Ela é especialista em teoria kantiana. O especialista em estética é aquele sujeito que ele conhece a teoria do Kant e ele conhece outras teorias da estética de outros autores e consegue relacionar essas teorias, comparar elas, destacar o que elas têm em comum, destacar os pontos onde elas discordam e contextualizar cada uma dessas teorias ali no seu espaço, na sua época, nas obras que se relacionavam. Entender estética é entender os diferentes ramos da estética e suas relações, não é entender só Kant. Se a pessoa só sabe de Kant, a pessoa não sabe estética, ela é especialista em teoria kantiana, não em estética. E isso o pessoal da teoria da visualidade pura e o pessoal da Escola de Viena da história da arte vai bater nessa tecla. Separação entre arte e estética, e se tu vai usar estética como auxiliar da história da arte, não é só usar Kant, é usar os diferentes autores da estética. Não só reproduzir e repetir o que o Kant dizia, como se fosse algo absoluto e como se não tivessem contradições, como se não tivesse releituras e críticas dentro ali da produção teórica específica da estética como disciplina. Daí nós voltamos nesse pessoal que não sabe separar a arte de estética. E mais do que isso, eles usam uma teoria estética completamente atrasada, completamente conservadora. E assim, quando a gente fala de arte conservadora, às vezes pode aparecer um cara conservador e ficar orgulhoso. Ah, eu sou um cara de ideais conservadores, então essa é a minha arte. Não tem nada a ver com isso, é bobagem, cara. A arte conservadora é aquela tradição artística que insiste em usar conceitos e técnicas que são tradicionais, que são antigas, e renegam novas técnicas, novas formas, novos usos e novos meios de fazer arte. Uma arte, ela pode ser artisticamente conservadora, mas conceitualmente subversiva. Quer um exemplo aqui? Vamos pegar o realismo socialista apoiado pelo Estado soviético. O realismo socialista, a gente pegar uma pintura daquelas que era financiada pelo Estado, que era feito com naturalismo idealizado, tinham pinturas do realismo socialista oficial, que o tema era uma revolução proletária no mundo. Era o mundo todo passando por uma grande revolução em que os trabalhadores assumiam o poder. Isso é subversivo em relação aos valores sociais. Mas a pintura era feita a partir de um naturalismo idealizado que usavam as mesmas técnicas que os pintores do Renascimento. Então, é uma arte que o tema que ela está discutindo pode ser subversivo, pode ser de mudança social, mas ela é uma arte conservadora
conservadora nas questões técnicas, estilísticas, formais, o modo de fazer a pintura, as técnicas usadas para fazer, os instrumentos e os meios, todos eles eram conservadores. Então quando eu falar que uma arte é conservadora, eu estou falando que ela é conservadora por os padrões da teoria e da história da arte, um conservadorismo interno da disciplina. Não significa que ela está apresentando ideias conservadoras, valores sociais conservadores, é uma coisa bem diferente. Então quando eu falar essa arte é conservadora, ela é conservadora dentro do campo da história e da teoria da arte. Mas voltando, daí a gente tem sujeitos que eles acham que estética e arte se confundem e eles acreditam nesses valores da estética conservadora, ainda que arte é igual a beleza. O cara que acha que arte é igual a beleza, ele não passou da teoria da arte do século XVI e XVII. Ele não viu nem a arte barroca ainda, se ele acha que arte é beleza. Esse sujeito que ele confunde arte com estética e a noção de estética dele é uma estética já ultrapassada há muito tempo, quando esse sujeito ele fica diante da arte contemporânea, ele quebra, ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe como processar aquela informação. Porque a arte contemporânea muitas vezes são obras de arte que até pode ter uma dimensão estética ali, mas não é importante. Ela é acidental. O que a arte contemporânea está discutindo muitas vezes é outra coisa. E aquele sujeito que ele só sabe ver arte através da estética, ele não vai saber ler aquela obra. Ele vai ver aquela obra, vai dar um pane nele, porque ele não tem nem elemento sobre como interpretar aquela obra, ele não sabe nem se relacionar. Imaginem tentar ler num idioma cujo vocês não conhecem os caracteres. Imaginem uma língua que tem caracteres que são completamente diferentes dos que vocês usam na língua materna de vocês e que vocês não têm conhecimento nenhum. Tentem ler uma frase naquele texto. Pode ser o texto mais simples possível, mas se tu não entende os caracteres, não vai ter nem base para tentar interpretar aquilo. E o sujeito que confunde estética com arte, quando ele está diante da arte contemporânea, vai acontecer isso. Ele não conhece os elementos básicos de linguagem, de contexto, de conceito para interpretar, e ele não sabe interpretar. Então ele entra em pânico e vai negar, vai dizer, isso não é arte. Por que aquilo não é arte? Porque não cabe na noção dele de arte, que é muito resumida, porque ele ainda confunde arte com estética. E daí, se não envolve percepção estética, ou pior ainda, se não envolve especificamente a estética da beleza, ele não sabe o que fazer com aquilo. E se ele confunde arte com beleza, ele vai ver aquelas outras obras e vai dizer, não é arte. A culpa não é das obras, a culpa não é do contexto, a culpa não é de que tem uma decadência na arte, teoria do Vitrúvio lá, do Roma Antiga, Baboseiros e tal. A pessoa falou em decadência na arte, a pessoa está repetindo bobagem do Império Romano e nunca pensou a respeito. É simplesmente porque o sujeito em si, ele não ampliou as capacidades de interpretação dele, porque ele não domina os elementos básicos para interpretar aquela obra. A estética não é o suficiente para explicar a arte, porque a arte às vezes apresenta e envolve elementos que estão relacionados com a estética, mas às vezes a arte é sobre coisas que não tem nada a ver com a estética. Então a estética pode ajudar a entender alguns trabalhos de arte, mas para os outros ela pode ser quase inútil. E se tu só sabe se relacionar com a arte por estética, quando tu estiver diante dessa obra que não é sobre estética, tu vai travar. E ao invés da pessoa tentar aprender, entender sobre o que é aquela obra de arte, ela pode fazer a coisa mais infantil possível, que é negar o status de arte àquele objeto. Eu sou burro e não entendo, então aquilo não é arte. Não é que aquilo não é arte, se aquilo está no espaço de arte, se aquilo foi reconhecido como arte, se aquilo está vinculado com a história da arte, eu consigo fazer uma linha de desenvolvimento da história da arte e consigo colocar aquele objeto no meio, mostrar como ele descende do que veio antes e como coisas continuaram a partir dele, se eu consigo explicar aquele objeto com teoria da arte, então aquilo é arte. Então a culpa não é da arte, a culpa é do sujeito que não sabe ler, o sujeito que não sabe o que é arte. Por isso que ele diz que a coisa não é arte, mas é ele que não entende o que é arte. Então todo o meu ponto aqui não é falar mal da estética. A estética é uma disciplina completamente válida e legítima. A estética é válida para falar sobre arte. As discussões que envolvem objetos de arte vindas da estética e da filosofia da arte, elas são completamente legítimas. Só que a estética nunca vai conseguir explicar completamente o fenômeno da arte, porque a estética e a arte são áreas separadas, que elas podem ter uma intersecção, mas elas são autônomas. Elas podem se ajudar, mas elas conseguem existir uma sem a outra. Então a estética ela nunca vai explicar o fenômeno da arte por completo. Do mesmo jeito que a estética não consegue explicar a literatura por completo. Para explicar a literatura, tu vai precisar das disciplinas, das metodologias e dos instrumentos de estudo das letras e dos estudos literários. Para explicar as artes visuais, tu vai precisar dos elementos da história da arte, da teoria da arte e dessas metodologias e instrumentos específicos para tratar do fenômeno da arte, porque senão não vai dar conta. A estética não vai dar conta de explicar a arte. Então o que eu falo para as outras pessoas de áreas próximas, quando vocês vão falar sobre arte e vão falar sobre as especificidades das questões artísticas, usar a estética não é o suficiente. Tem um limite até onde
tu pode ir com a estética. A partir daí ela não vai. Então, mais do que isso, tu não vai ir. Ela não vai ser o suficiente. Não vai ser possível explicar a arte com a estética. A estética vai ajudar a explicar a arte, mas ela não vai dar conta de fazer isso sozinha. Então, o equívoco é achar que a estética pode dar conta de explicar a arte sozinha. Então, se vocês querem discutir, entender, debater questões filosóficas a partir dos objetos de arte, daí vocês vão para a estética. Agora, se vocês querem entender o fenômeno artístico, as tradições, os contextos, as técnicas, os elementos e suas relações com as culturas das quais elas vieram, vocês vão ter que ir na teoria da arte, na história da arte. É por lá que vocês vão conseguir se aproximar das respostas dessas questões. Mas, pessoas da estética, da filosofia da arte, não fiquem bravos comigo, por favor. Eu não estou dizendo aqui que a estética não é legítima para falar sobre objetos de arte. Pelo contrário, ela é legítima. Só que é um ponto de vista da filosofia, não um ponto de vista da teoria da arte. E para explicar outras questões envolvendo os objetos de arte, só vão conseguir a partir da história da arte e da teoria da arte. Tá, por hoje é isso. Parei de reclamar. Agradeço quem assistiu até aqui. Se você gostou, aperte no gostei. Se você é um esteta, filósofo da arte e me odeia, aperte no não gostei. Agradeço a quem puder compartilhar esse vídeo com seus amigos, inimigos, filósofos, sofistas, artistas e outros. Agradeço principalmente aos apoiadores do canal, os apoiadores do canal que sustentam esse canal, fazem esse canal poder existir. Eu ficar aqui sentado falando sobre teoria da arte para vocês, é por causa deles. Convido quem ainda não conhece para dar uma passada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Quem quiser fazer doações por Pix, tem a chave Pix aqui na descrição do vídeo. Quem quiser seguir Ilha Kaiju nas redes sociais, pode me seguir lá no Blue Sky, no Instagram e onde mais vocês me acharem. Sintam-se livres nos comentários aqui, só não xinguem os outros comentaristas, porque quando alguém aqui aparece comentando e xinga os outros comentaristas, daí eu bloqueio. Então você, sujeito que foi bloqueado e não sabe por quê, é porque no vídeo passado tu tava xingando a outra pessoa que tava comentando aqui nos vídeos, daí eu bloqueei. E obrigado e até o próximo vídeo.